Voy a hablar sobre algo que creo que es muy importante, que es la principal competencia que tenemos que aprender, que es aprender a aprender. Nuestro sistema de educación funciona de una forma diferente a como debería ser. He viajado por el mundo y he estudiado con personas muy destacadas en todos los lugares para poder aprender a aprender. Y es justamente eso lo que quiero compartir con ustedes en tres principales líneas de acción: la formación activa, y compartiré con ustedes algunos elementos claves que les permitan poder seguir aprendiendo y reaprendiendo en este contexto actual. Albert Einstein ele dizia que o nosso crescimento intelectual ele deveria começar do momento que a gente nasce e só terminar quando a gente morre. E isso é uma base para o lifelong learning. A gente vai precisar aprender durante a vida inteira. Tá errado quem pensa que o nosso aprendizado vai ser somente na etapa escolar. Los seres humanos deberíamos aprender desde que la vida inicia hasta que nos llega el momento de nuestra muerte. Es un error pensar de que el aprendizaje debiera estar solamente circunscrito a nuestra etapa de formación escolar, y es esto lo que da vida a esta idea del long life learning, del aprendizaje a lo largo de la vida. E para compartilhar isso, eu vou trazer para vocês como que funciona a hierarquia do desenvolvimento de uma competência. A primeira etapa, nós temos o conhecimento, que ele é uma incompetência inconsciente. Isso significa que eu não sei que eu não sei. Primeramente les quiero mostrar cuál es la jerarquía del proceso de aprendizaje de una competencia, y en esta primera etapa es una incompetencia inconsciente. Esto quiere decir de que no sé que no sé. Segunda etapa, eu já sei que eu não sei. Então eu tenho uma competência inconsciente. En la segunda etapa ya logro saber que no sé, es decir, tengo una competencia, una incompetencia consciente. Depois, eu vou começar a desenvolver a competência. E eu começo a desenvolver essa competência de forma consciente. Eu preciso pensar para pôr essa competência em prática. En la siguiente etapa, entonces ya tengo una competencia consciente. Aquí necesito pensar para poner esta habilidad o esta competencia en práctica. Quando nós atingimos o ápice da nossa competência, que se chama a competência inconsciente, é quando nós atingimos o flow, o nosso potencial máximo, que a gente faz de forma inconsciente aquela atividade com grande potencial de execução. Cuando logramos seguir evolucionando en esto, logramos una competencia inconsciente. Es aquí cuando logramos fluir en nuestro desempeño, y ahí logramos un mejor resultado y poder lograr nuevos objetivos. Para introduzir essa estrutura da nossa desenvolvimento de competência. Para começar, falando sobre lifelong learning, eu gosto muito de trazer a primeira etapa que está relacionada ao nosso modelo mental, nosso mindset. Para comenzar hablando de lifelong learning o aprendizaje a lo largo de la vida, me gusta comenzar por esta primera etapa, que es el mindset, la mentalidad. Nós precisamos ter uma mentalidade de desbloquear o nosso potencial. A gente está o tempo inteiro trabalhando o nosso ensino tradicional, ele trabalha com que a gente tenha um potencial bloqueado. A gente aprende apenas fazendo memorização da tabela periódica, das multiplicações, de fórmulas. Então, isso acaba limitando o nosso potencial. Lo primero que debemos trabajar respecto a nuestra mentalidad es desbloquear nuestro potencial. Nosotros comenzamos aprendiendo cosas de memorización y repetición, como la tabla periódica o la multiplicación. Eso limita nuestro potencial y, por lo tanto, lo primero es poder expandirlo y desbloquearlo. Nós precisamos ampliar e desbloquear o nosso potencial buscando de forma curiosa sobre novas atividades. Então, é muito importante, até eu gosto muito de usar a seguinte expressão: por que isso? Por que aquilo? Vamos entender o porquê das coisas, vamos aguçar a nossa curiosidade. Isso vai fazer com que a gente comece a desbloquear o nosso mindset e fazendo com que a gente pode cada vez mais buscar novos conhecimentos. Una de las cosas que podemos hacer para comenzar a desbloquear nuestro potencial es activar la curiosidad.
preguntarnos por qué esto, por qué lo otro, y eso nos va a llevar a nuevos lugares que nos va a ayudar a desbloquear este elemento tan importante para nuestro potencial. Outra etapa muito importante nessa etapa do lifelong learning é que a gente possa diversificar as nossas experiências. Otra etapa muy importante en el aprendizaje a lo largo de la vida es que podamos diversificar nuestras experiencias. Infelizmente, a nossa educação ela acaba sendo muito mais restritiva do que ampliadora. Nós precisamos conhecer novas áreas, buscar novas atividades, conhecer novas pessoas, conhecer novas áreas que vão fazer com que a gente ative, inclusive, novas áreas no nosso cérebro, como aprender tocar um instrumento, aprender a cozinhar, mexer com a terra. Tudo isso vai potencializar o nosso aprendizado. Lamentablemente el sistema educativo está pensado para limitar algunas de nuestras experiencias, cuando en realidad necesitamos diversificarla. Poder hacer algunas actividades como aprender un nuevo instrumento, cocinar, trabajar con la tierra. Todo esto nos va a ayudar a activar incluso nuevas zonas de nuestro cerebro para potenciar nuestro aprendizaje. É muito importante que a gente dê ênfase para a diversificação dos nossos conhecimentos. Inclusive, tem um livro do David Epstein chamado Range. Ele fala muito sobre essa diversificação das experiências. Aqui em português, esse livro ele fala, ele chama, me fugiu o nome dele agora. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui do lado. Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? Es muy importante buscar diversificar nuestras experiencias de aprendizaje. De hecho, el autor David Epstein tiene un libro llamado Range, donde comparte la importancia que tiene buscar nuevas experiencias de aprendizaje, porque esto, de hecho, él lo explica en el libro, nos lleva a por qué los generalistas vencen a los especialistas. A base desse livro, vou fazer um resumo bem rápido. A base desse livro é: quanto maior as nossas atividades em diversas áreas, maior vai ser a nossa criatividade, maior vai ser o nosso entendimento como pessoa, com as outras pessoas também, com o mundo como um todo. Les quiero compartir un breve resumen del libro. Lo que plantea es que entre mayor sea nuestra diversidad de experiencias y de aprendizajes, entonces podremos crecer como persona y tendremos más herramientas como un todo para poder hacer frente a los desafíos de la vida. Seguindo aqui a nossa terceira etapa, crie oportunidades. Crie oportunidades para que você possa aprender coisas novas, crie oportunidade para conhecer pessoas novas, crie oportunidade de compartilhar os seus conhecimentos, crie oportunidade de perguntar suas dúvidas para outras pessoas também. Isso são etapas fundamentais para o nosso aprendizado. La siguiente etapa es crear oportunidades. Es muy importante que usted cree nuevas oportunidades de aprendizaje, nuevas oportunidades de relacionarse con otras personas, oportunidades nuevas para poder compartir conocimiento, y esto va a potenciar nuestra capacidad de aprendizaje. Dando sequência, aproveite e utilize o máximo de tempo que você tem para fazer suas pesquisas, suas explorações, para aprender algo novo. Uma grande falha que nós temos é querer aprender as coisas como num passe de mágica. Infelizmente, não conheço nenhuma nova habilidade que possa ser desenvolvida como um passe de mágica. Tudo requer tempo. Tome tiempo para poder explorar y poder así vivenciar nuevas oportunidades de aprendizaje. Una de las ideas que muchas veces tenemos es que los aprendizajes o las nuevas habilidades las podemos adquirir como en un acto de magia. No conozco ninguna habilidad que podamos adquirirla de esa manera. Todo requiere un tiempo. Debemos tomarnos ese tiempo entonces para explorar. É muito importante também que a gente consiga utilizar a nossa visualização em imagens maiores do que elas são. Isso significa que a gente consegue aprender a partir da observação de outras pessoas também. Então, vamos utilizar essa observação de outras pessoas para copiar seus exemplos, para que isso acelere o nosso desenvolvimento também. Otra estrategia que podemos seguir tiene que ver con la visualización.
Las personas también podemos aprender al mirar a otras personas cómo hacen lo que hacen. Esto nos va a ayudar a poder incorporar nuevos conocimientos a partir de las habilidades del resto. Debemos trabajar esta forma de aprender observando a los demás. Inclusive, tem um estudo que foi realizado por uma das universidades da Califórnia que comprova que irmãos mais novos tendem a ter um desenvolvimento muito mais acelerado que os seus irmãos mais velhos, porque eles têm a habilidade de observar os seus irmãos mais velhos executando as atividades y así eles se desenvolvem más rápido. De hecho, hay un estudio de la Universidad de California que muestra que los hermanos más jóvenes tienen esta habilidad de observar a sus hermanos mayores y con eso pueden desarrollar sus habilidades mucho más rápido que los últimos. É muito importante também que a gente crie uma visão mais ampla dos nossos conhecimentos. Infelizmente, a gente está numa etapa que existem especialistas de 140 caracteres, os tweets. Vamos ampliar a nossa visão? Será que a gente pode buscar mais informação do que aquelas pequenas chamadas? Otra de las cosas que tenemos que hacer es poder ampliar nuestra visión. Hoy día, infelizmente, tenemos a estos especialistas de 140 caracteres en un tweet. ¿Será que podemos nosotros ampliar nuestra mirada buscando nueva información y ampliando la perspectiva? Quando a gente aplica esses conceitos, a gente começa a mudar a nossa forma de enxergar o mundo e também a nossa forma de ter um autocuidado. Isso impacta muito também na forma com que a gente se cuida e vai gerar uma correlação muito importante com o nosso autocuidado. Cuando las personas podemos integrar todos estos elementos y aprender de esta manera, esto va a tener un impacto en cómo las personas nos cuidamos y promover un autocuidado mucho mayor. Seguindo para a próxima habilidade aqui que eu vou trabalhar com vocês, vou compartilhar uma frase célebre do Abraham Lincoln, que se eu tivesse 1 hora para cortar uma árvore, eu investiria 45 minutos para afiar o meu machado. E é com essa frase que eu quero introduzir o conceito de continuous reskilling. Quiero compartir con ustedes la siguiente habilidad con una frase de Abraham Lincoln, quien dice que si yo tuviese 1 hora para cortar un árbol, invertiría 45 minutos en afilar el hacha. Y con esto quiero dar inicio a este segundo eje que lo llamaremos continuous reskilling, que sería en español algo así como la rehabilitación continua o el reaprendizaje continuo. Primeira etapa para que nós podemos manter o nosso desenvolvimento contínuo é descobrir quais são os nossos pontos fortes. Infelizmente, grande parte das empresas hoje, elas trabalham no foco de desenvolver os gaps, os pontos fracos dos seus colaboradores. Mas existe um estudo realizado pelo Instituto Gallup, que é um dos maiores institutos de pesquisa voltado para o mundo corporativo, que comprova que é muito mais lucrativo investir nos pontos fortes. Cuando entramos en esto del aprendizaje continuo, podemos darnos cuenta, como por ejemplo mirando estudios del Instituto Kellogg's, que es un instituto muy importante enfocado en el mundo corporativo, de que la mayoría de las empresas están enfocadas en resolver las brechas de competencia, cuando en realidad es mucho más rentable y más efectivo enfocarse en las fortalezas que tienen las personas y promoverlas a nuevos niveles de desempeño. E a partir do momento que você descobre quais são os seus pontos fortes, nós vamos dar a oportunidade de atualizar constantemente aquela habilidade que é a que nos diferencia dos demais. Então, esse é um ponto muito importante. Entonces, en la medida que seamos capaces de reconocer en nosotros nuestros puntos fuertes, entonces podremos desarrollarlo para hacernos diferenciados de los demás. Y esto es algo muy importante. Até trouxe aqui do lado as imagens de muitas pessoas que tiveram a performance acima do normal, e eu vou trazer um exemplo agora do Ayrton Senna, está aqui, logo do lado do Steve Jobs. Ayrton Senna, ele sempre foi um piloto de altíssimo nível, porém, ele descobriu que uma das principais habilidades dele era dirigir na chuva. E ele foi atualizando essa habilidade dele a ponto de se tornar praticamente imbatível quando chovia.
He traído acá en esta presentación varias personas que han tenido un desempeño por sobre lo normal y me quiero enfocar particularmente en Ayrton Senna, quien es la persona que está al lado de la foto de Steve Jobs. Él desarrolló una habilidad única, que era su punto fuerte, de poder conducir a alta velocidad en condiciones de lluvia. Y cuando esto se daba, era realmente imbatible. Outro ponto importantíssimo para que você possa desenvolver continuamente as suas habilidades é encontre um mentor. Um mentor, ele vai fazer com que você possa cada vez mais ampliar o seu nível de conhecimento técnico, de conhecimento comportamental, e ele vai compartilhar também a experiência que ele tem para que você possa se desenvolver. Otra de las cosas que nos va a ayudar en este aprendizaje continuo es poder encontrar un mentor. Tener un mentor nos va a ayudar a poder seguir ampliando nuestras habilidades, tanto técnicas como nuestras capacidades adaptativas, y por lo tanto se vuelve muy importante para este aprendizaje continuo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui participando no chat. Se vocês pudessem escolher um desses mentores que eu compartilhei aqui na tela, ou qualquer outro mentor, quem vocês escolheriam para apoiar no seu desenvolvimento? Ahora les quiero invitar a todas las personas que están conectadas a que participen en el chat. Si ustedes pudieran escoger a uno de los mentores que están acá en la pantalla, en la presentación, ¿a quién escogería? Ya sea a estas personas o tal vez a otra que usted considere que le puede ayudar a aumentar su desempeño. Esse papel do mentor, ele é muito importante no nosso desenvolvimento. E assim, é um profissional habilitado que vai te auxiliar a atingir o seu pico de performance de forma constante. Tener un mentor es algo muy importante y funciona de la siguiente manera. El mentor lo que nos va a permitir es poder aumentar hasta llegar a la cima de nuestras capacidades, de nuestro desempeño y competencia. Aqui, para finalizar esse tópico, para finalizar... Opa, travou aqui. Só um instantinho. Tinha travado aqui para mim. Eric, Perdão. Tem várias pessoas que estão aí compartilhando por no chat. Alcides, Sandra, Steve Jobs, Cláudio. Não sei se pode ler, Eric. Pode sim. Eu só não estou conseguindo... Ó, estão falando aqui que estão querendo vocês, Isaías. Steve Jobs, Isaías, Michael Jordan, Ayrton Senna, Steve Jobs, Robin Sharma. Ó, tem... A Yolanda está dizendo aqui que está precisando de um coach. Agora, muito importante, vou até utilizar esse exemplo da Yolanda. Nós podemos utilizar coaches, mentores e consultores, professores, para que a gente desenvolva as nossas habilidades. Eu trouxe o exemplo de mentor aqui, porque foram os exemplos que eu trouxe aqui de pessoas acima da média que podem gerar esse tipo de exemplo, mas cada pessoa vai precisar de um tipo específico de desenvolvimento. Se você necessita de um desenvolvimento mais técnico, um professor vai fazer essa vez. Me quiero tomar de lo que comenta Yolanda. Usted puede tener un mentor, un coach o un consultor o un profesor. Todos ellos le pueden ayudar a mejorar sus competencias y su desempeño. Cada uno tiene que escoger de acuerdo a sus propios requerimientos. Y aquí yo he querido traer a estas personas como mentores porque son personas que han destacado por sobre de la media. Se você precisa de um conhecimento mais técnico, um professor, um consultor pode atender essa necessidade. Si necesita un conocimiento más técnico, un consultor o un profesor le puede ayudar con esa necesidad. Se você precisa de um desenvolvimento mais comportamental, um coach, ele pode fazer a vez. Si usted necesita un desarrollo más comportamental, entonces un coach le puede ayudar en esa misión. Se você precisa de exemplos, se você precisa de pessoas que já alcançaram o resultado que você deseja alcançar, e você precisa de exemplos, compartilhar experiências, o mentor vai fazer essa vez.
Si usted quiere ejemplos y personas que ya alcanzaron ese resultado para que pueda compartir sus experiencias, entonces un mentor le va a permitir lograr eso. Também existem os terapeutas que, para algumas demandas psicológicas, também são importantíssimos. Eu gosto muito de trabalhar com todas essas disciplinas, porque vai atender todas as necessidades da pessoa. También existen los terapeutas que le pueden ayudar a resolver otros requerimientos que tiene. A mí me gusta trabajar con todas estas disciplinas porque de esa manera puedo tener un proceso más integral del desarrollo de personas. E aqui, para completar esse tópico, pense como os seus heróis. Eu gosto muito de utilizar essa frase e eu aprendi em um curso que estava junto com o Isaías, um curso de programação neurolinguística, que nós aprendemos um conceito chamado a estrutura da genialidade. Una de las cosas que a mí me gusta es piense como su héroe. De hecho, hace algún tiempo atrás lo aprendí en un curso donde estuve junto con Isaías, que tiene que ver con, ¿cuál o nome, Eric? A estratégia da genialidade. La estrategia de la genialidad. Obrigado. Nesse curso de programação neurolinguística, nós aprendemos esse conceito da estratégia da genialidade, que foi desenvolvido pelo... me fugiu o nome agora. Estava estudando recentemente, mas eu vou lembrar o nome aqui do autor. En ese programa aprendimos la estrategia de la genialidad. En este momento no recuerdo el nombre del autor, pero ya lo recordaré y se los compartiré. A estratégia da genialidade, estou buscando aqui, do Robert Dilts. O que o Robert Dilts? O que o Robert Dilts, um dos criadores da PNL, ele fez a publicação de 3 livros chamados A Estratégia da Genialidade. Ele começou a entender de forma profunda como grandes pessoas, assim como essas que eu ilustrei aqui nesse slide, elas conseguiram alcançar os seus resultados. E a partir da modelagem dessas pessoas, qualquer outra pessoa consegue gerar resultados equivalentes. Robert Dilts, que es uno de los autores de la programación neurolingüística, escribió 3 libros llamados La Estrategia de la Genialidad, donde estudia a diferentes personas y puede modelar cómo estas personas logran los resultados que han alcanzado. Base a esta metodología, cualquier persona es capaz de lograr resultados equivalentes. Então, é muito importante que a gente, assim como já foi dito antes, que irmãos mais novos conseguem um desenvolvimento mais rápido por estar copiando o comportamento dos seus irmãos mais velhos, se nós começarmos a pensar como os nossos heróis, se nós começarmos a agir como os nossos heróis, nós vamos ter um resultado equivalente ao dos nossos heróis. Así como los estudios muestran de que los hermanos menores, copiando el comportamiento de sus hermanos mayores, pueden llegar a resultados de forma más rápido, también podemos nosotros, si copiamos la manera de pensar de nuestros héroes y la manera de comportarse que tienen nuestros héroes para lograr resultados similares a estos. Eu gosto muito desse compositor, Philip Glass, e ele tem uma frase que eu acho incrível. Se você pratica, você vai se tornar melhor a cada vez. E isso é muito simples. Quanto maior for a sua prática, maior vai ser o seu desenvolvimento. A mí me gusta mucho este autor, Philip Glass, que es un compositor, y que tiene esta frase, que es: entre más usted practique, se volverá mejor, y eso es muy simple. Entre más practique, mejor será su desempeño. E com essa frase que eu inicio o próximo tópico, que é o Active Learning, o aprendizado ativo. Y con esta frase quiero comenzar el siguiente tópico, que es el Active Learning o aprendizaje activo. Primeira coisa que a gente precisa entender é que, infelizmente, nós temos um padrão de comportamento de pensar mais e agir menos. Isso está relacionado à forma com que o nosso corpo, o nosso cérebro funciona, para poupar energia e só consumir calorias, poupar energia para momentos de alto estresse, como lá na época dos Homens da Caverna, nós precisávamos fugir de predadores ou buscar o nosso alimento. Só que hoje em dia isso já não é mais necessário.
Lamentablemente, los seres humanos tenemos esta forma de que gastamos más en pensar que en actuar. Esto tiene que ver con cómo estamos construidos y cómo funciona nuestro cerebro, que busca ahorrar energías y guardar calorías para cuando tenemos que tomar acción en momentos más relevantes, como por ejemplo ocurría en la época de las cavernas, en que había que eh, escaparse de los depredadores que estaban en el contexto y por lo tanto uno guardaba esa carga calórica para momentos de alto estrés. Então, é muito mais precioso que você invista 10 minutos fazendo algo do que 1 hora pensando. Entonces, muchísimo más precioso que usted invierta 10 minutos haciendo algo que 1 hora pensando en algo. Até teve um estudo que foi realizado pela Universidade de Berkeley. Um professor de música, ele recebeu um desafio para ensinar violoncelo para um médico que estava cursando na universidade. De hecho, hay un estudio que se hizo, un desafío que se hizo en la Universidad de Berkeley, donde se le pidió a un profesor que le enseñara violonchelo a un médico que estaba en la universidad. Esse médico, ele disse que ele tinha apenas 10 minutos por dia para desenvolver a habilidade dele com o violoncelo. El médico decía que tenía tan solo 10 minutos al día para desarrollar su habilidad con el violonchelo. Esse professor, ele dividiu uma obra clássica em frações de 10 minutos. E esse médico, ele conseguiu ter um desempenho maior do que algumas pessoas que praticavam 1 hora contínua por semana. El profesor lo que hizo fue tomar una obra en violonchelo y dividirla en bloques de 10 minutos, y ese médico logró mejorar su desempeño más que aquellas personas que pasaban 1 hora continuamente entrenando durante una semana. Então, coloca a atividade para acontecer. Vamos pôr mão na massa. Outro ponto muito importante é, tome nota. Eu estou o tempo inteiro com meu caderninho. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Otro elemento muy importante es tomar nota. Yo estoy siempre aquí con mi cuaderno. A gente está o tempo inteiro sendo bombardeado por muitas informações, muitas formas de aprender coisas novas. Então, se você não tomar nota daquilo que você teve uma ideia, de algo que você viu que pode se tornar uma inspiração para algo, você pode perder muito conteúdo importante. Então, anota, porque isso vai se tornar depois uma extensão daquilo que você vai pôr em prática. Hoy día estamos las personas bombardeadas con mucha información constantemente y esto nos dificulta poner foco y elegir la información relevante. Entonces, tome nota y esto le va a ayudar a poner foco en aquello que luego llevará a la práctica. A seguir, nós temos outro ponto que é importantíssimo, que é discuta suas ideias e compartilhe suas observações. Otro punto que es muy importante es que discuta sus ideas y comparta sus observaciones. O período onde teve maior avanço de discussão de ideias foi no período socrático, lá no período dos filósofos gregos. Una de las épocas en que hubo mayor discusión respecto a las ideas fue en el periodo socrático, por allá en la época de los filósofos griegos. E eu digo que agora a gente está vivendo uma revitalização daquele período, porque nós temos diversos aplicativos, lives, por exemplo, o Clubhouse está abrindo a oportunidade para discutirmos ideias e pontos de vista. Yo creo que hoy día estamos viviendo nuevamente un momento de ese tipo porque tenemos muchas aplicaciones que nos pueden ayudar. Tenemos los lives, por ejemplo, la aplicación de Clubhouse, que está abriendo posibilidad de compartir ideas e intercambiar puntos de vista. Quanto maior for o nosso aprofundamento nos assuntos, nas discussões de ideias, nós vamos ter maior desenvolvimento. E um ponto muito importante sobre discussão de ideias. Não é querer vencer discussão, é debater com foco em aprender mais.
Entonces, entre mayor sea nuestra capacidad de intercambiar y discutir ideas, mayor profundidad lograremos sobre nuestras propias reflexiones. Y cuando hablo de discutir ideas, no me refiero a quién tiene la razón o quién gana sobre el otro, sino que es poder conversar y compartir estas miradas con el foco de aprender más. Para finalizar esse tópico, eu gosto muito de colocar em prática o círculo virtuoso. Para terminar este tópico, a mí me gusta mucho poner en práctica el círculo virtuoso. O que significa esse círculo virtuoso? Até tem um demonstrativo aqui do lado, que ele vai ser eternamente aprender, agir e compartilhar. Aprender, agir e compartilhar. Aprender, agir e compartilhar. ¿En qué consiste este círculo virtuoso? Y de hecho lo tienen acá en la presentación. Esto va a ser constantemente repetir, aprender, hacer y compartir. Aprender, hacer y compartir. É muito importante que a gente aplique esse círculo virtuoso e a gente pode até utilizar as etapas anteriores ditas aqui. Se eu investir 10 minutos da minha rotina, do meu dia, para aprender algo novo, eu já começo a colocar em prática isso dentro do meu dia a dia. Se eu colocar aquele aprendizado dentro das minhas atividades, eu já estou agindo de acordo. E se eu começar a discutir esses aprendizados, esses novos pontos de vista, eu já começo a ampliar também a forma com que eu enxergo o mundo e também aquela habilidade. Es importante que podamos aplicar este círculo virtuoso y lo podemos combinar con los puntos anteriores. Por ejemplo, si dedicamos 10 minutos a poder aprender, ya estoy activando este círculo virtuoso y me va a ayudar a profundizar mi conocimiento y aprendizaje y también ampliarlo a nuevas áreas de ejecución. Eu vou propor para vocês aqui uma atividade. Vocês topam? Yo voy a poner aquí una actividad. Então, vamos colocar em prática aqui esse conteúdo de aprendizado. Primeira coisa, nós ainda temos algumas palestras no dia de hoje e amanhã temos um dia inteiro de palestras. Tomem nota de todos os pontos importantes que vocês encontrarem em cada uma dessas palestras. Entonces, para comenzar a poner en práctica este aprendizaje activo, hoy día quedan todavía varias exposiciones dentro del Congreso y mañana todo un día repleto de exposiciones. Entonces, tomen notas de las cosas que le parecen importantes de cada una de estas ponencias. Aproveita essas anotações e crie seus próprios resumos. Isso vai fazer com que vocês vão passar pelo seu filtro de entendimento tudo aquilo que vocês aprenderam. Tome luego sus notas y aplique sus propios resúmenes. Esto le va a ayudar a pasar por sus propios filtros todo esto que usted está aprendiendo. Começa a colocar esses aprendizados dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina. Empieza a usar estos aprendizajes dentro de tu día a día, dentro de la rutina. E agora, a última etapa, compartilha comigo o que você aprendeu nessa palestra e faz um videozinho rápido, ou então bate uma foto das suas anotações e me marca no Instagram que eu vou compartilhar o que você aprendeu. Y lo último es que usted pueda compartir conmigo esto de que está aprendiendo. Le puede sacar una foto o hacer un video breve y mencióneme en Instagram, @ericrubinelli, y yo lo voy a compartir también en la red para que más gente pueda aprender con usted. E aqui, para a gente finalizar, tem uma sequência aqui, um fluxograma que o Bruce Lee ele trabalhava muito isso sobre a prática. Bruce Lee foi um grande exemplo de colocar o conhecimento dele em prática. E aí ele coloca nesse fluxograma, se você é um aluno, se sim, vai praticar. Se não, encontre uma técnica mais difícil e vai praticar. A mí me gusta mucho esta lámina que he puesto para ustedes sobre Bruce Lee, que aplicaba este conocimiento y es uno de los grandes maestros respecto a esta disciplina. Por ejemplo, al inicio dice, si usted es estudiante, si es sí, entonces practique, y si es no, encuentre algo más difícil para practicar.
Se tem alguém melhor que você, sim, então continue praticando. Se não, encontre alguém que tenha uma técnica melhor do que a sua e volte a praticar. Si hay alguien mejor que usted, si la respuesta es sí, entonces continúe practicando. Y si la respuesta es no, entonces encuentre a alguien mejor que usted y siga practicando. Se você terminou a sua prática, vá descansar, acorda e volta a praticar. Si usted ya terminó su práctica, entonces vaya a descansar, despierte y vuelva a practicar. E se você está praticando agora seu desenvolvimento, muito bem, continue, não para. Assim que você vai conseguir cada vez mais resultados. Nessa vida de lifelong learning, o aprendizado tem que ser contínuo, ele tem que ser ativo, e a gente tem que pôr todos os dias mais uma pecinha no nosso Lego de aprendizado. Y si usted está practicando en este momento, muy bien, no lo deje de hacer, porque será esta práctica continua lo que le va a permitir seguir mejorando. Hoy día, en este mundo, lo que necesitamos es este aprendizaje a lo largo de la vida y un aprendizaje activo. Y será esto lo que le va a permitir ir poniendo cada vez una nueva pieza en su Lego de aprendizaje. Para finalizar, essa frase aqui de minha autoria: em uma terra de lifelong learning, todos nós podemos ser mestres. E o que isso daí... Deixa eu, Isaías, traduzir primeiro. Y aquí una frase de mi autoría antes de finalizar: en una tierra de aprendizaje a lo largo de la vida, todos podemos ser máster, ser maestros. Todos podemos ser mestres. O que isso significa? Nós podemos estar aprendendo com bons exemplos, isso daí é algo que é muito importante, mas nós também podemos aprender com maus exemplos, nós podemos aprender diante de situações difíceis, diante de situações positivas, a gente pode aprender em todo instante. A única coisa que não está permitido nesse momento de lifelong learning é deixar de aprender. E vamos colocar esses aprendizados em prática. Meu nome é Eric Rubinelli, foi um prazer estar aqui com vocês. Quem gostou, segue lá nas redes sociais, @Eric Rubinelli, vai lá, marca, se quiser tirar alguma dúvida, estou ao seu dispor também. En este mundo, entonces, del aprendizaje a lo largo de la vida, tenemos que aprender de cada una de las experiencias, cuando nos enfrentemos a experiencias difíciles y también a aquellas gratas, como también en los diferentes contextos. En este mundo actual, de todo debemos aprender y lo único que no está permitido es dejar de hacerlo. Les quiero dar las gracias. Mi nombre es Eric Rubinelli y les invito a que me sigan en mis redes sociales, @Eric Rubinelli, y que podamos estar en contacto por esa vía.